Oi, tudo bem? Meu nome é Charles, faço parte do grupo 30 da fase 4 da Postec. Também está nesse grupo o Arthur, o Caio, o Fabrício e o Jonathan. Aqui, um breve roteiro da apresentação, onde vamos mostrar os 5 itens: infraestrutura gerenciada, persistência poliglota e alta performance, busca avançada com Elasticsearch, automação de CI/CD, GitOps, segurança e gestão de segredos. O roteiro da apresentação a gente vai dividir em duas partes distintas. A primeira parte é só assuntos de programação, onde tem os itens 2 e 3. E a segunda parte, os assuntos de infraestrutura, 1, 4 e 5. A persistência poliglota de alta performance, a gente desenvolveu uma funcionalidade que trabalha com MongoDB e aplicamos o cache de persistência do Redis. E para o item 3, a busca avançada com Elasticsearch. Após essa apresentação da parte 1, iremos seguir com os itens 1, 4 e 5. Bom, seguindo a apresentação, começo agora com um pouco de objetividade aqui. Então, eu vou apresentar o banco de dados atualizado, né? Não vou seguir na documentação do sistema, que ela já foi apresentada em outras fases, tá? O fluxo é bem representado pelo banco de dados, tá? Então a gente tem aqui uma tabela de controles de acesso e controles de função, onde a gente pode agregar as funções por perfil. Aqui a tabela de usuário, tá? A partir do cadastramento do usuário pelo componente do usuário, isso tudo foi desenvolvido nas fases anteriores. A gente tem uma estrutura de tabelas de venda e itens de venda, onde a gente cadastra os jogos e os jogos têm as suas propriedades, tem o tipo do jogo, tem a companhia do jogo. A gente também, na tabela de venda, a gente efetiva a venda nessas tabelas, aonde uma compra efetivada segue com seus itens efetivados. A gente tem uma tabela de promoção para que seja respeitada promoções referentes a grupos de jogos, descontos, etc. E para a implementação do MongoDB, a gente criou o conceito do carrinho. Então, levando em consideração que esse site pode ter milhares de acessos e esses clientes podem trafegar nesse site, adicionando, consultando jogos, adicionando nos carrinhos e deixando seus carrinhos lá preenchidos para que eles voltem acessando esse site e ao logar, busque pelo ID usuário o seu último carrinho preenchido. Dentro do processo, se não houver uma finalização de efetivação da compra, esse carrinho vai ficar preenchido dentro do servidor de MongoDB. Então aqui eu posso ter milhares de carrinhos vinculados ou indexados somente por um usuário e onde eu consigo administrar isso de maneira rápida e de alta performance sem comprometer o banco de dados do SQL e buscando ter esse carrinho sempre preenchido aí da melhor maneira possível. Então, nesse exemplo, a gente implementou o carrinho de compras no MongoDB. O Redis ele vai ser implementado a partir do momento do manuseio do carrinho de compra com a informação do cupom. A gente adicionou o campo cupom no objeto do MongoDB
para que nesse processo seja usado o Redis. O Redis vai guardar as informações dessas tabelas aqui, cupom e usage coupon. Onde cupom, a gente tem as informações do nome, do percentual de desconto do cupom, algumas propriedades, informações para administrar o ciclo de vida desse cupom em relação ao uso do cliente, a quantidade de uso do cliente, a data do uso e o cupom aplicado na venda, através dessas chaves estrangeiras. E o percentual aplicado. Então, imagina que a gente tem um cadastro de cupons aqui pela administração do site, e esses cupons, no decorrer do tempo, são tabelas que devem ter esse acesso muito rápido. E são informações que são domínios, né? Nesse caso, porque há só o cadastramento inicial e como ele tem uma data de início e fim, com o tempo ele vai perdendo esse controle. Mas dentro do processo, essa tabela, uma vez estando no Redis, com o processo do objeto único do MongoDB, vai deixar esse processo muito rápido, porque eu não vou ter mais acesso ao banco de dados. Sem, sem falar que eu vou estar economizando bastante disco, né? Então, recapitulando, a gente tem um carrinho de compra que reflete a venda e os itens da venda. Quando houver a efetivação desse carrinho, o carrinho é automaticamente zerado e as informações do carrinho são geradas à venda e à efetivação da venda. E no nosso Redis a gente vai guardar as informações dos cupons ativos. Então agora vamos à execução do processo. A gente tem aqui no MongoDB alguns objetos já incluídos. Ressaltando, todo o desenvolvimento, estamos trabalhando com controle de acesso. Então, o nosso componente usuário, que é o usuário CRTOSS, né, com essa senha, dentro do banco de dados tem todo o processo do JWT implementado, aonde a senha gravada é uma senha totalmente criptografada. Vamos ver se a gente consegue fazer um select rápido aqui na tabela de usuários. Ou seja, a gente tem para o usuário CRTOSS uma senha criptografada e um perfil. Seria o perfil de administrador que a gente está usando. Então aqui, para adiantar, eu já gerei o token. Só repassando, temos todos esses endpoints para controle de usuário, desde login, consulta, lista de usuários. E aqui um cadastramento de vínculo de usuários com regras e jogos, enfim. Nós criamos um novo aplicativo que é o Sales Cart, que é o carrinho de venda, e ele tem 3 APIs. Uma API que você consulta um usuário já cadastrado, então vamos consultar aqui o carrinho do usuário número 2. Aqui esse carro reflete, esse, esse objeto reflete exatamente o que está na base do MongoDB, carrinho número 2.
100, 199, 299. E não tem cupom, ok? Essa é a consulta. Aqui a gente tem um endpoint de inclusão e alteração de carrinho. E aqui a gente tem um terceiro endpoint de exclusão de carrinho. Então a gente vai usar um carrinho já cadastrado, que é o controle, o usuário número 1, aí é um controle de programação, já que o MongoDB não é relacional. Aqui a gente tem 3 cupons cadastrados na base de dados. Já fiz o select aqui para adiantar. Eu tenho o PAIF 25 de 25%, o PAIF 50, PAIF quer dizer FIAP ao contrário, 50%, e o PAIF 75. Essa informação já está carregada no Redis. Eu já rodei o Docker aqui e os comandos do WSL para carregar o Redis aqui por trás. Então vamos fazer uma alteração. A gente vai colocar aqui o jogo número 1, de uma promoção número 1, com um valor de R$ 500. E um jogo número 2, para ficar fácil o cálculo, mais um valor de R$ 500. Com um desconto de 25%, então eu tenho uma conta de R$ 750. Esse valor total, ele deve ser calculado no momento da inclusão do objeto, que tem o cupom name. Vamos ao processamento. Carrinho de compras atualizado com sucesso. Vamos direto na base do Mongo, atualizando. Objeto user1, desconto de 25. Preço total. Ah, peraí. Tem só um cenário. O carrinho ele entra com o valor somado. Eu errei aqui na execução. Só um momento. O valor real somado é de R$ 1.000. Que esse é o cálculo que é feito no front-end. Ao calcular, ele aplica no valor total somente. Essa é a regra que a gente implementou. Então vamos lá. Carrinho de compra atualizado com sucesso. Agora aqui a gente atualiza novamente. R$ 750 o total, com desconto de 25%. Fazer uma correção, colocar uma verificação para que não aceite o valor total na entrada, diferente da soma dos valores. Perfeito? E no nosso GitHub, você vai conseguir identificar o repositório SalesCart. Tem todo o código comitado aqui bonitinho, com todas as classes, com teste, com todo o Clean Architecture inspirado em aplicativos da XP. Então a gente tem o SalesCart API com os endpoints feitos em Minimal. Temos o Core com a Use Case. E temos o componente de infra com a implementação do Mongo e com a implementação do Redis dentro do componente de infra.
e os seus repositórios. Ok? Vamos agora para o item 3. Iniciamos aqui a parte do Elasticsearch já fazendo a carga da infraestrutura no Docker do servidor do Elasticsearch. Com a infraestrutura carregada, a gente já fez a autorização, cadastramento do token, e agora a gente vai executar o endpoint de carga dos dados do Elasticsearch. Nós temos 3 tabelas referentes aos games. Então, o que a gente pensou? A gente fez uma query com todos os tipos de games e com todas as companhias, aonde essas 3 informações, o nome do jogo, o tipo do jogo e o nome da companhia, vai servir de chave para a consulta do jogo. O load games executa essa query e faz a geração dos índices. Isso pode ser um processo separado, mas a gente criou um endpoint aqui só para poder fazer a execução da carga. A gente está rodando aqui. Vamos mostrar um endpoint aqui, executando a carga. Essa carga foi executada com sucesso. Temos 137 jogos cadastrados. Esses jogos estão cadastrados a partir dessa lista aqui. Então a gente tem essas companhias, Sony, Microsoft, Nintendo, etc. A gente tem essa lista de jogos aqui. E a gente tem dentro delas alguns tipos de jogos aleatórios. Então vamos fazer um teste. Vamos pegar um jogo especificamente. Tem um jogo que eu gosto muito. Ah, a gente tem aqui 3 endpoints de consulta, tá? Então a gente fez a carga. Temos outros endpoints que foram criados aqui no decorrer do projeto. Então vamos ao search principal. Opa, já tem aqui, ó, Riverhide. Opa, Riverhide não, né? River. Aí veio 2 registros relacionados com Riverhide. Vamos usar um critério do tipo do jogo. Jogo de ação. Foi retornado vários jogos de ação, de vários tipos e companhias diferentes. Ok? De novo, para finalizar um pouco mais rápido, temos dentro do projeto, no nosso GitHub, o nosso repositório catalog com todo o processo comitado. O mesmo padrão de Clean Architecture. Aqui a gente já tem implementado processos com Rabbit. A estrutura representando use cases. E a infraestrutura do Elasticsearch.
ok? Muito obrigado e até uma próxima. Achei que estava louco porque não estava encontrando os arquivos aqui na apresentação, mas faltou o merge. Então a gente está fazendo o merge aqui bonitinho da branch da fase 4 do Elasticsearch e vamos mesclar em produção. Pronto. Agora a gente vem aqui na nossa API de catálogo, na branch principal, colocar em inglês, né? Na main. E agora aqui na infra, o repositório do Elasticsearch. Muito obrigado. Agora fique com a parte 1, 4 e 5 da apresentação. Dois tópicos da fase 4. Os dois tópicos são relacionados à parte de infraestrutura, bom, e gestão de Kubernetes e testes, e deploy também dos microserviços, e também, consecutivamente, disponibilização e publicação desses serviços. Então, o primeiro deles, eu criei um slide com subtópicos das duas sessões. A primeira sessão dessa fase 4 relacionada à infra seria a primeira, de infraestrutura, gerenciada e portabilidade, que foi a mesma estrutura da fase anterior, e o segundo item, que seria a automação de CI, CD e GitOps. Então, eu segmentei alguns subtópicos para facilitar essa apresentação. O primeiro deles, que, que eu criei, foi o AKS como orquestrador Kubernetes gerenciado. Então, para isso, eu vou mostrar via execução de um comando pelo kubectl a visualização dos node pools, namespaces e workloads. Antes disso, eu gostaria de demonstrar que os serviços necessários para fazer todo o pipeline de integração foram criados. Então, o Docker Registry já foi criado e configurado. E também o Azure Resource Manager, de forma análoga. Bom, como demonstração, eu rodei dois comandos no CMD, get nodes pelo kubectl e get pods também. Então, o primeiro, que é o get nodes, eu já deixei executado previamente para poupar tempo. O primeiro ele me retorna o node pool, temos um só. E o segundo comando, que seria a visualização das pods relacionadas a cada microserviço. Então, o kubectl me retornou que todos os microserviços aqui, todas as pods, aliás, elas estão saudáveis e estão executando de forma correta. Inclusive tivemos aqui um deploy há 22 minutos atrás. Outros serviços, a pod já está rodando tem mais tempo, porque os serviços não sofreram alteração e não tiveram um pull request concluído. O segundo item, o segundo subtópico é relacionado ao ACR, o Azure Container Registry, para armazenamento privado de imagens Docker. Então eu vou executar um comando também para vermos os 4 repositórios. Também já deixei previamente executado. Então o ACR me retornou, o kubectl me retornou a tabela de ACR dos serviços utilizados. O terceiro subtópico, Azure DevOps para CI e CD. Bom, primeiro eu gostaria de demonstrar o nosso pipeline, falar um pouquinho do nosso arquivo de pipeline.
os passos que foram configurados. Então, o primeiro deles, o CI para execução de testes obrigatórios. Então, temos aqui a execução de todos os testes unitários que foram implementados para cada um dos microserviços. Depois temos a parte de publicação de cada um, a construção e publicação de cada um dos microserviços, dos pacotes. Então temos aqui o Users API, Notifications, Catálogo e Payments. A parte de provisionamento também, temos um estágio somente para provisionamento. E gostaria de salientar também a criação da Ingress Controller e configuração da Ingress Controller para cada um dos serviços. Então temos aqui a declaração deles. No pipeline de aplicação de serviços, em Ingress versionados. Então temos uma etapa para isso também. Esse também já cobre o subtópico D, Ingress Controller para exposição externa. Em relação a isso, eu executei também alguns comandos que eu quero demonstrar. O primeiro deles é a obtenção do SVC. Então está aqui a tabela de IPs estáticos, tipificados ainda como cluster IP. O segundo comando seria após a aplicação de Ingress Controller e Load Balance. Também deixei previamente executado aqui. Aqui temos acesso ao IP público onde esses serviços podem ser acessados. Então, um exemplo deles é a Users API. Temos aqui 52.146.179, que é o mesmo IP publicado pelo Load Balance. Der um refresh, ela vai estar acessível. E o último subtópico dessa seção 1 seria o Azure API Management como gateway de APIs. Bom, foi configurado também a parte do API Manager para os dois serviços, pelo menos até o momento, foram catálogo e users, que são os serviços requeridos para essa fase. Então, se viermos na parte de configurações do serviço de usuários, por exemplo, temos a Web Service URL, que é a URL base, que foi o IP divulgado pelo Ingress e Load Balance. Então, configuramos isso como uma URL base. E na parte de design, aliás, através disso, o API Manager já nos dá uma URL básica pública para evitar que o usuário acesse os microserviços utilizando o IP. Então, já temos a URL base acessível aos usuários finais dessas APIs. E na parte de design, para cada endpoint definido no microserviço, foram criados também a camada dentro do API Manager, setando uma URL pós URL base, definida como configuração inicial para esse microserviço. Então, podemos fazer um teste de execução. Na parte de testes, podemos fazer uma requisição para essa API e ela retorna. Ela deu não autorizado, mas é um cenário de validação. Não foi validado porque eu não passei nenhum tipo de header ou payload. Mas vemos aqui que a requisição foi feita utilizando o namespace gerado pelo API Manager e foi retornado não autorizado. Bom, com isso cobrimos esse primeiro tópico, que o segundo eu vou falar em seguida. Bom, agora vamos começar a apresentação da quarta sessão da fase 4, que é relacionada à automação de CI/CD e GitOps. Novamente eu segmentei em duas partes, no pré-build e no pós-build. Então no pré-build, vamos apresentar primeiramente o nosso repositório dos microserviços. Aqui os repositórios do Git, então temos os usuários, projeto, microserviços dos usuários, do carrinho de compras, pagamentos, notificações, catálogos, infra. Perfeito, esses são os nossos repositórios. Em relação ao trigger automático,
após um commit na branch main. Então já está aqui configurado no nosso pipeline. Qualquer pull request concluído vai disparar a execução desse pipeline. Pipeline YAML, vou mostrar então o CI, o provisionamento e o CD, as três seções. Então temos aqui a parte de CI, onde executamos como mostrado na sessão anterior, no sessão 1. Temos a parte de execução dos testes obrigatórios, então todos os testes são executados, um para cada microserviço. Aqui a parte de execução do CI, propriamente dito. Mais abaixo temos a parte do provisionamento e logo em seguida a parte do CD, que é o deploy. Falando um pouco do checkout multi-repo, também está aqui configurado. Faz com que consigamos utilizar somente uma esteira de CI e CD para todos os serviços. A gente deixa então centralizado toda a parte de deploy e gestão dessa esteira somente por esse serviço, somente por esse YAML. Security Scan, ele foi configurado aqui, é um item desejável, mas foi configurado aqui para a parte do microserviço de usuários, então está definido aqui. Ele vai ser executado quando esse pipeline for executado. E novamente, eu já executei esse comando na primeira parte do vídeo, mas executei novamente para mostrar os repositórios no nosso Azure Container Registry. Só uma observação aqui que eu coloquei, que o Kubernetes ele realiza o rolling update automaticamente, que garante a parte de não ter o downtime, né? Então isso é responsabilidade do Azure. E agora eu vou fazer um build e logo em seguida eu retorno para mostrar o resultado desse build para você. Vou fazer uma alteração aqui direto no pipeline, só para a gente disparar a execução desse pipeline. Bom, salvei. Só um segundo enquanto ele atualiza. Pronto, aqui ele disparou. Então logo em seguida eu volto com os resultados dessa execução. Bom, voltando então com o status da execução do pipeline. Então executou com sucesso, como pode ser visto aqui nos 4 passos. Do CI, o primeiro é o CI execução de testes, o segundo é o build solutions e o push das imagens, o terceiro é o provisionamento e o quarto é o CD e o deploy. E o quinto teria um cleanup para limpar as variáveis, mas não foi executado porque não teve erro. Bom, o primeiro, vamos dar uma olhada, a execução dos testes. Então a gente tem a execução dos testes de cada microserviço aqui. O segundo, o build das soluções. Gostaria de salientar a parte de Security Scan, que era um item desejável, mas foi implementado. Inclusive ele pegou uma deficiência no pacote do Newton Soft, descrito mais abaixo. Ele requer uma atualização, mas não foi configurado para inibir a execução do pipeline. O pipeline ainda assim continuou, porque eu configurei como crítico sendo 0. Se caso for necessário parar, é só alterar para 1, que foi justamente a modificação que eu fiz no arquivo para a gente refazer esse pipeline, refazer esse deploy, essa esteira. Então foi rodado o Security Scan. Aí tem provisionamento e o CD. Então o pipeline foi devidamente executado. E gostaria de mostrar também a parte das tags. Então executei um comando do Azure para exibição das tags utilizadas. Estão todas aqui. E está devidamente configurado no arquivo de pipeline também. Bom, aqui para cada serviço foi utilizado o rótulo das tags.
Então é isso, espero ter sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição.